no sentido de carreira, nunca fui eleito, nada, nem quero. Certo? Mas, num determinado momento, você tem um grupo político que você admira, está ligado, você vai lá para dar a sua colaboração. Né? Eu acho que isso é uma coisa legal. Agora, o ideal é que você dê essa colaboração num setor onde a tua experiência profissional, porque aí ajuda muito. Né? Eu, como presidente do BNDES, uma operação dessa da Embraer, um professor nunca faria. Por quê? Porque eu trouxe do... Aliás, uma coisa que eu esqueci de dizer, essa opção das ações, o BNDES exerceu quando os franceses entraram na Embraer, e o BNDES teve 500 milhões de dólares de lucro. Quer dizer, esta operação, só mesmo uma pessoa que tem uma segurança profissional para fazer. Certo? Eu não sei se hoje eu repetiria, sabendo dos riscos que você... Porque suponha que desse tudo errado e que o BNDES tivesse que receber lá 15 aviões. Ia ser um inferno. Né? Receber o bola da Bombardier. Sei lá, não interessa por quê. Então, vamos dizer assim... Agora, você sendo profissional, você sabe mais ou menos onde é que você está pisando. Né? Então, mas, por exemplo, nesse processo da justiça, no TCU, é muito difícil você, vamos dizer assim, explicar para um juiz essa técnica bancária. Porque o banco, ele sabe que eu faço 10 operações, eu vou perder 3, vou ganhar 7. É mais ou menos assim. A justiça não. Pega a que você perdeu, pinça ela e... Tem num dos processos que eu tive, a acusação é não ter previsto a macro desvalorização de janeiro de 1999. O cara te faz essa acusação e vire-se, e responda do jeito... Né? É que aí, vamos dizer assim, eu acabei, até pela militância política, tendo um certo jogo de cintura. Né? Por exemplo, uma das privatizações que mais deu trabalho político foi a Vale. Né? Porque havia um interesse muito grande, inclusive, o líder, o chefe desse grupo era o Sarney, de políticos com a Vale, então não queriam que se privatizasse. Então teve uma disputa política de outra natureza do PT. Era uma disputa política por interesses bem objetivos. E eu me lembro, uma vez eu fui ao Senado e o Sarney destacou um senador da Rondônia, chamado Hernandes Amorim, um gordão, para me atacar. Esse senador depois foi caçado porque tinha 5 CPFs, era um sujeito. Mas veio e chegou, levantou, fez um discurso dizendo, nós estávamos vendendo a Vale por 40 bilhões de dólares. Ele fez um discurso dizendo que a Vale tinha informações fidedignas de que a Vale valia $1 trilhão, então como é que nós estaríamos vendendo por 40 bilhões de dólares? E insinuando que tinha roubo, esse negócio todo. Aí, a minha sorte foi que ele exagerou no número. Certo? Se ele tivesse falado, nós estávamos vendendo por 40, e disse que tinha uma informação que era 70, era mais difícil você desmontar. Mas $1 trilhão. Né? Então, quando ele acabou de falar, eu virei para ele, mas senador, o senhor sabe o que é $1 trilhão? Ele falou, como? Não. O senhor tem ideia de alguma coisa que valha no mundo de hoje $1 trilhão? Aí eu vi que ele deu uma falseada. Falei, a Exxon, que é a maior empresa na época que valia mais em bolsa, vale $300 milhões. A General Motors vale 250. Aí fui dando números que eu tinha na cabeça, né, que não tinha a menor informação. Aí tinha criado aquele clima, né, de agora como é que sai dessa acusação, né? Aí quando eu comecei a alinhar, ele veio 4 ou 5 empresas, ele viu que tinha errado, falou, bom, se o senhor, que é um especialista no assunto, me garante que não vale, sento e não falo mais nada. Então, mas não é, por não ser político, não é todo mundo que consegue sair dessas armadilhas. Eu até que gostava, porque era uma forma de você exercitar um certo poder de conflito, né? Mas é muito complicado, muito complicado.
E agora, tanto no Banco Central como no BNDES e no Ministério, foram períodos extraordinários, né? Muito cansativos. Você sente porque você se afasta da família, tem uma dinâmica, engorda, né? Tem uma dinâmica diferente, é obrigado a comer buchada não sei aonde, aquele negócio. Como o Fernando Henrique andou de jegue e não morreu, eu também achava que não tinha problema uma vez comer lá não sei o quê. Porque o BNDES viaja muito, né? Porque é um banco nacional. Por outro lado, é uma experiência de vida extraordinária. E, doutor Luiz Carlos, mesmo com esse final, que foi um final tumultuado, o senhor, enfim, o final não maculou essa experiência toda que o senhor teve? Não. Inclusive, vamos dizer assim, eu sempre digo, eu sou um mutilado de guerra, mas não morto, né? No fundo, eu reconstruí minha carreira profissional, eu escrevo muito, eu virei até programa de rádio agora, e tudo isso veio um pouco dessa experiência, né? Porque eu me lembro, só para contar uma última história, quando eu assumi o BNDES, no dia seguinte tinha uma cerimônia no Palácio do Planalto, um negócio chamado Protocolo Verde, que era um certo compromisso dos bancos públicos com o meio ambiente, esse negócio todo. Então estava eu, como presidente do BNDES, assim, tinha tomado posse um dia anterior, eu sabia direito o que eu estava fazendo. Estava o do Banco do Brasil, estava o da Caixa, né? E estava o presidente Fernando Henrique. E eu vi pelo olhar dele que ele estava preparando alguma sacanagem para mim, né? Então, tinha lá no protocolo, uma hora tinha que alguém falar sobre o protocolo verde, e eu não tinha a menor ideia do que era, não sabia. E ele, não, Mendonça, você podia falar um pouco sobre o protocolo? É evidente que eu falei meia hora, porque você acaba tendo, por indução você sabe mais ou menos, mas eu não tinha a menor ideia dos termos do tal do protocolo verde que estava assinando. Certo? Então tem um lado gostoso aí, né? Então, e você cresce muito, né? Não tenha dúvida que como percepção das coisas, entendimento, a dinâmica da política, como é que é, dizer que no fundo o político eleito é um animal diferente. Aí você entende por que ele é diferente, né? Mas que ele tem ali uma inteligência própria, né? Eu me lembro de um deputado do Pernambuco, que uma vez, não sei por que nós estávamos discutindo negócio de gás de cozinha, ele falou assim, ministro, o gás de cozinha é a coisa mais importante em época de eleição. Eu falei, por quê? Porque o povo pensa no governo 3 vezes por dia, no café da manhã, no almoço e no jantar. E o problema é que o Fernando Henrique aumentou o gás de cozinha em 70% no ano da eleição. Eu, quando vi aquilo, falei, como é que ele chamava? Era um deputado muito engraçado de Pernambuco. Então você convive com esse tipo de gente, que é um grupo diferente, a dinâmica é diferente. E você começa a entender por que eles são assim, né? Porque eles dependem muito da opinião pública, né? E a opinião pública é uma coisa que muda muito, né? Então, mas acho que valeu a pena, né? E depois, participar de um governo como o Fernando Henrique, o Sarney já era uma coisa um pouco mais diferente, né? Porque você via era uma esculhambação, né? O governo do Fernando Henrique tinha começo, meio e fim, né? Mesmo dentro e você sabia onde é que você ia. O tal do rumo, que eu acho que é o conceito mais importante que ele sempre falou. Todos nós tínhamos rumo, o BNDES tinha rumo, certo? A privatização tinha rumo, certo? Então isso facilita muito. E trabalhar com uma pessoa inteligente, né? O Fernando Henrique tinha um humor assim, muito gostoso, né? Eu me lembro uma vez que nós estávamos num almoço lá no Palácio e discutindo economia, aquele negócio todo, aí o ajudante de ordem deles chegava, falava. Até uma hora chegou, o Fernando Henrique falou, bom, vocês vão me desculpar, mas eu não tenho jeito.
eu vou ter que interromper essa discussão para receber o embaixador do Togo. Você sabe lá o que é isso? E aí você começa a entender, inclusive, um pouco a dinâmica da agenda do presidente, né? É obrigado a sair de uma discussão que é absolutamente crucial para uma formalidade, né? Isso aí você começa a entender, e isso dá para perceber, né? Dá que ele tem aí uma... E aí você, inclusive, começa a modular as coisas que você chega para ele. Não é chegar com detalhe para o presidente que ele não reage, né? Porque você está tão quente no assunto, ele não está, ele está vendo o assunto de cima. Certo? Então, te dá uma disciplina e mais do que isso, te obriga a ter uma percepção de entendimento do outro. Né? Porque você, numa empresa privada, tem lá conflito, mas é muito menor que dentro do governo. Né? Porque o conflito dentro do governo tem dentro do próprio governo. Certo? Porque é coalizão, tem interesse diferenciado. Depois você percebe que o próprio presidente monta a equipe dele com pessoas que vão entrar em conflito e que esse conflito é para ele poder não entender o que está acontecendo. Né? Se ele puser aqui embaixo pessoas que, vamos dizer assim, se acertam entre eles, como é que eu vou saber quais são as dúvidas e quais são as certezas que o pessoal de baixo tem? Então, e o Fernando Henrique sabe usar isso muito bem. Né? Ele opera, e você percebe que está sendo operado. Né? Ele, às vezes, te joga contra um outro para ver. É uma experiência diferente do setor privado. Cansa um pouco, né? Porque não é uma dinâmica, não é a sua dinâmica de vida, mas enquanto dura, acho que olha, para você entender a sociedade, quem não passar pelo governo não entendeu. Não entende. Você dentro do governo começa a entender. A sociedade nos seus conflitos, nas suas contradições. Né? Você começa a respeitar muito mais o sistema político, mesmo sabendo dos problemas que tem, porque você começa a entender por que o deputado é desse jeito ou daquele jeito. Certo? E como a democracia é a coisa que tem que ser preservada, você tem que aceitar isso. Então, quando começa a esculhambação, tem que fechar o Senado, tem que fechar... assim, aqui no mundo é assim, ou não é assim? Inglaterra, a diferença é que lá, um aqui constrói castelo, o outro constrói lá um negócio de pato selvagem. Então... Doutor Luiz Carlos, o senhor ficou mais otimista em relação ao funcionamento da sociedade? Depois dessa experiência, o senhor mais sensível em relação... Não, acho que sim. Porque você começa... Primeiro, você percebe que a sociedade é muito mais heterogênea do que vista aqui do mundinho de cada um de nós. Certo? E que o político precisa refletir e trabalhar com essa heterogeneidade. Não é uma coisa racional. Certo? Quer dizer, nós queremos... A gente acha que... Não, tem que ser pão, pão, queijo. Não é pão, pão, queijo, queijo. Tanto que essas imagens associadas à política, da nuvem, que mede, um jeito de um jeito, isso você vê lá. Então, por exemplo, você precisa aprender a sair dessas armadilhas. Outra coisa, você tem que aprender a conciliar. Porque você nunca tem a melhor solução. Certo? Você tem sempre a segunda ou terceira opção, certo? Agora, se você coloca na busca da melhor solução a heterogeneidade da sociedade, aí fica mais fácil você entender. Certo? Então, por exemplo, esse conflito com a Secretaria do Tesouro, não adianta. Se eu não der uma colher de chá para o governador que está aí, ele não me assina isso que resolve 20 anos para frente. Então, isso aqui vale a pena ser pago. Agora, por outro lado, e a gente tem discutido muito isso, essa flexibilidade, ela tem que ter algum ponto de referência, senão vira bagunça. Certo? No fundo, tudo bem, eu sou flexível, mas até certo ponto. Certo? Aí tem princípios que não podem, fronteiras que não podem ser cruzadas. Porque se você cruzar, é a barbárie. E a democracia não é a barbárie. A democracia é um regime de acomodação de interesses. Então, essa é uma leitura, e é engraçado, quem tem no governo, quem tem experiência no governo, tem isso, quem não tem, não tem.
certo? Então, por exemplo, muitas vezes agora, mesmo na minha atividade privada, que eu discuto com outros investidores e bancos, a leitura que eles têm da política é uma leitura errada e medíocre, certo? Então, às vezes, você com paciência fala, mas olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha ali, entendeu? Então, sabe que é você muda de patamar como um cidadão. Agora, isso é uma coisa importante. A maior armadilha, acho que dentro do governo, é você, nessa busca de uma certa acomodação, abrir mão de princípio. Certo? Por exemplo, no caso do leilão lá da Telebrás, nós recebemos uma informação depois do leilão de uma coisa errada que tinha sido feita. Embora o leilão tivesse sido um sucesso. Certo? Então, eu e o André e outros pios, discutimos. O que nós vamos fazer? Nós vamos calar, certo? Ou vamos estrilar. Certo? Escalado ninguém ia saber de nada, porque como nós não entramos no interesse do outro, o outro que comprou a fita não teria... Porque a própria fita, hoje se sabe, ela era uma ação de um grupo do SNI no Rio de Janeiro que valia para o Banco do Brasil, para a Petrobras. Toda vez que havia um evento comercialmente importante num órgão do governo, eles usavam o artifício de ser do SNI para gravar, para ver depois se vendia isso ou não vendia. É isso que aconteceu. Um dos grupos que ganhou, que nós, depois eu, o André, o Pé, falamos, não vamos deixar passar isso aqui porque vai macular a coisa. Certo? Aí nós resolvemos interferir no processo. Como nós atrapalhamos o interesse dele, usaram a fita. Mas, por exemplo, se perguntar se arrepende de ter estrilado e não calado, não. Porque eu me sinto muito melhor, certo? Sabendo disso, né? Ter agido dessa forma. Então, essa é não é uma armadilha, mas é um desafio de quem vai para o governo. Certo? É evidente que quando você vem de fora, a tua rigidez é maior do que da dentro. E eu acho que o maior perigo do político é nesse processo de justificar, acomodar tudo, passar essas fronteiras, e aí a coisa realmente perde sentido. Mas é até um desafio interessante do ponto de vista pessoal mesmo. E o senhor acha que essas mudanças todas que foram empunhadas durante o governo FHC, durante os 8 anos, produziram uma inflexão de fato? Produziram, não tem nada. E eu hoje estou convencido que a influência do Fernando Henrique ela é muito maior do que aparenta. Porque é uma coisa engraçada, a influência é quando você muda a direção, o rumo. Certo? Mesmo dentro de um rumo novo, você vai assim. O rumo que nós estamos trazendo é do Fernando Henrique. O Lula introduziu coisas boas que o governo Fernando Henrique não fez porque não tinha condições na época de fazer. Então, por exemplo, na nossa época, falar de aumento do salário mínimo real era crime de lesa pátria. Por quê? Porque o Tesouro estava numa situação absolutamente sem condições de ter gasto maior. No Lula, isso foi possível. E realmente o programa social do Lula, Bolsa Família e salário mínimo, dentro do ambiente econômico que existe nos últimos anos, funcionou muito bem. Certo? Agora, ele não tenho dúvida que o governo do Fernando Henrique chegaria a ele se as condições tivessem existido. Mas não adianta, é temporal um governo. Né? E as condições externas hoje são muito diferentes, apesar da crise. As condições externas que contam para a economia brasileira, principalmente a China, o preço de commodities, né? É muito mais favorável. Agora, nada disso seria possível se o rumo, o que eu digo rumo? Estabilidade da moeda, Banco Central com independência, certo? A abertura da economia, a importação é uma coisa boa, não é uma coisa ruim,
certo? Redução do tamanho do Estado, certo? Essas coisas são coisas que, responsabilidade fiscal, aquilo que eu te falei, dos estados não podem mais se endividar. É um arcabouço institucional, certo? Que é condição necessária para o crescimento subir. As pessoas vão dizer assim, ah, não, mas o crescimento econômico no período Lula é muito maior do que no coisa. É uma comparação boba, porque o crescimento no período Lula foi possível ser maior, porque você teve o governo do Fernando Henrique. Agora, essa é uma discussão infindável, certo? Principalmente para os agentes que estão envolvidos. O que interessa é que o Brasil decolou, a sociedade está muito melhor, certo? E há consciência de que todo mundo sabe do real, todo mundo sabe. Certo? Agora, são 10 anos para trás, ou 8 anos para trás, então as coisas mudam. Agora, por isso eu acho importante resgatar essas coisas, porque vai se esquecendo. Né? Por exemplo, esse negócio a lei da responsabilidade fiscal. Não. A lei de responsabilidade fiscal é importante, mas ela não existiria se você não tivesse feito a renegociação da dívida. E se é feita a renegociação da dívida, porque no governo tinha essa capacidade de, opa, aqui o que eu ganho é tanto que eu posso perder um pouco aqui com o governador de plantão, aquele negócio todo. Que aí isso para mim está dentro da faixa correta de acomodação para você olhar para frente. Excelente. Tá bom? Gostaria de complementar mais alguma coisa? Não, acho que já falei demais. Não, eu não tenho nada, foi ótimo. Maravilhoso. Agradeço muito o depoimento, muito bom. É um prazer. Tinha que fazer isso, né? Cuidado, não levanta logo. Obrigada, doutor Luiz Carlos. Foi excelente. Obrigada. Muito bom. Aprendemos muito. Não, Eu, pessoalmente, aprendi muito. Foi um período